O que é um true crime? Um assassinato, um massacre, e se o Arquivo Enigma investigasse o cold case mais antigo do Brasil? Um crime que aconteceu há 10 mil anos, em 1843, em Lagoa Santa, Minas Gerais. O cientista dinamarquês Peter Land entrou numa caverna e encontrou uma cena de horror. Ossos humanos misturados com ossos de bestas gigantescas. Hoje, o Arquivo Enigma não investiga um caos. Investigamos um massacre pré-histórico. Quem eram os primeiros brasileiros? E quem os matou? O Arquivo Enigma começa com Peter Land, o pai da paleontologia brasileira. Ele estava em Minas Gerais procurando por fósseis de animais pré-históricos, a chamada megafauna, que incluía preguiças gigantes e mastodontes. Ele entrou em uma caverna, a Gruta do Sumidouro, e encontrou exatamente o que procurava. Mas encontrou algo a mais, algo que não deveria estar lá. Ele encontrou ossos humanos misturados com os ossos de animais extintos. Até aquele momento, a ciência achava que os humanos nunca tinham convivido com a megafauna. Mas Peter Land encontrou a prova. E a cena não era nada pacífica. Os ossos humanos tinham marcas de dentes. Land não encontrou um cemitério. Ele encontrou o resto do jantar dos tigres dentes de sabre. A descoberta de Land foi um choque. Mas o mistério ficou esquecido por mais de 100 anos. Até os anos 70, novas escavações, na mesma região de Lagoa Santa, encontraram o crânio mais famoso do Brasil, Luzia, o crânio humano mais antigo das Américas, com cerca de 11.500 anos. E quando os cientistas reconstruíram o rosto de Luzia, o Arquivo Enigma explodiu. O rosto não se parecia com os indígenas que conhecemos hoje, que têm traços asiáticos. O rosto de Luzia era negroide, parecido com os aborígenes australianos ou os africanos. A pergunta que abalou a arqueologia foi: quem era esse povo? De onde vieram os primeiros brasileiros? Se eles não eram os ancestrais dos índios atuais? O Arquivo Enigma investiga as teorias. A primeira teoria, a oficial, é a história que a gente aprende na escola. Todos os povos das Américas vieram da Ásia, pelo Estreito de Bering, há cerca de 15 mil anos. Luzia seria apenas uma variação desse povo. Mas essa teoria não explica completamente os traços negroides tão distintos. A segunda teoria, que podemos chamar de a teoria de Luzia, é a história que pode ter sido apagada. Houve duas grandes migrações. O povo de Luzia, com traços africanos ou australianos, chegou aqui primeiro, milhares de anos antes. Eles teriam vindo pela costa do Pacífico, ou talvez até pelo Atlântico. Eles eram o povo de Lagoa Santa, os verdadeiros primeiros brasileiros. Mas se eles chegaram primeiro, onde eles estão hoje? Por que todos os povos indígenas atuais têm traços predominantemente asiáticos? Aqui, o Arquivo Enigma se depara com o true crime final. A história apagada do povo de Luzia. Uma das hipóteses é a do massacre pré-histórico. O povo de Luzia foi simplesmente exterminado, seja pelos predadores como os tigres dentes da sabre que os caçavam nas cavernas, ou pela segunda onda de migrantes. Os ancestrais dos índios atuais, que chegaram depois, mais numerosos e talvez mais agressivos, e teriam massacrado o povo de Luzia, tomando suas terras. A outra teoria é a da absorção. Eles não foram mortos, mas sim absorvidos, miscigenados pela segunda migração, e seus traços genéticos foram se diluindo até desaparecer. O crânio de Luzia é a única testemunha silenciosa desse povo esquecido. E, ironicamente, em 2018, no incêndio do Museu Nacional, o Brasil quase apagou essa história de novo. O crânio foi quase destruído, mas felizmente recuperado. O que o Arquivo Enigma conclui? O caso de Lagoa Santa é o nosso maior mistério de origem. A história do Brasil não começou em 1500 com Cabral. O True Crime de Peter Land, com os ossos nas cavernas, e o Enigma de Luzia provam que uma outra humanidade viveu aqui. Uma história que foi apagada pelo tempo, pela megafauna, ou por uma antiga guerra de conquista, milênios antes dos portugueses. O Arquivo de Lagoa Santa é, sem dúvida, o cold case mais antigo e fascinante do Brasil. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Da próxima vez, saímos do True Crime pré-histórico e vamos para um True Crime da ditadura militar,
O Massacre do Poço da Morte, em Goiás. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder